Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14, dando continuidade às exposições que estamos fazendo nesta carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Diz assim, texto: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o filho da luz, o fruto da luz, consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Você que tem filho pequeno, talvez já chegou em casa algum dia, você mãe, e viu a sua filha calçada com os seus sapatos e de repente até vestindo um vestido seu. Ou você pai pode ter visto o seu filho calçando também o seu sapato e andando pela casa e te recebeu ao chegar em casa calçando aquilo ali. Isso acontece porque os filhos, eles imitam os pais. O primeiro contato com alguém adulto que ele tem é com os pais e ele procura ser igual ou imitá-los, isso é normal. E na medida que o tempo vai passando, as crianças vão procurando imitar alguém, ou um artista, ou o seu professor, mas eles vão procurando uma identidade para seguir. Nós somos assim. Por onde quer que andamos, nós procuramos nos encontrar, ou um jeito de sermos, até que nós, então, conseguimos encontrar um jeito de ser, e então nós levamos a nossa vida de acordo com aquilo que nós chamamos de nossa identidade. E o que Paulo vem falar aqui para nós é a respeito disso, de nós imitarmos aquele que agora é o nosso Pai. Lembremos que como Paulo nos mostra a forma como nós deixamos uma vida passada e agora adquirimos uma nova vida, uma vida com Cristo, uma vida em Cristo e uma vida para Cristo. É isso que Paulo nos ensina. Portanto, nós devemos deixar para trás tudo aquilo que nós vivíamos antes e viver uma nova vida. Lembra que a partir do versículo 17 do capítulo 4, Paulo nos diz que nós precisamos nos despir do velho homem, ou tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. Nós precisamos deixar para trás o velho homem e nos refazer ou nos revestir do novo homem, um novo homem criado segundo Deus, com toda justiça, verdade, bondade. E depois, a partir do versículo 25 do capítulo 4, Paulo, então, ele vai nos mostrar como é que nós vamos deixar a roupa velha, tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. Ele diz, então, que nós precisamos deixar os velhos hábitos e começar a ter novos hábitos. Por exemplo, aquele que mentia, pare de mentir, mas ele não pode só deixar de mentir, não é só despir a roupa velha. Ele precisa revestir-se de uma nova roupa. Então ele deixa de mentir e passa a falar a verdade. Se ele furtava, agora ele vai deixar de furtar, mas não para por aí.
ele precisa colocar a nova roupa, ele precisa então começar a trabalhar fazendo aquilo que é bom com as próprias mãos. E assim por diante. Aquele que falava mal do outro, pare de falar mal e agora fale coisas boas que edificam. É assim que Paulo vai nos mostrar como que nós vamos tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. Agora, uma vez que nós estamos revestidos do novo homem, estamos nos revestindo dia após dia, Paulo vai dizer como que nós precisamos andar. A partir de agora, ele usa esse verbo andar 3 vezes. No versículo 2, no versículo 8 e no versículo 15, Paulo vai começar a dizer como que nós devemos andar. No versículo 2 ele diz que nós devemos andar em amor. No versículo 8 ele diz que nós devemos andar como filhos da luz. E no versículo 15 ele vai dizer que nós precisamos andar como sábios. Imitar a Deus andando de conformidade com Deus. Então, é a partir daqui que eu quero caminhar com os irmãos, mostrando como que nós devemos andar, como você e eu devemos andar diante de Deus, imitando a Deus, como ele nos diz aqui no versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como filhos que somos, precisamos imitar a Deus. E a primeira forma de imitar a Deus é andando em amor. É o que ele nos diz no versículo 2, e andai em amor. Agora, quando se fala em amor, muitas formas de amores surgem nas cabeças, né, nas nossas mentes. E algumas pessoas têm um tipo de concepção de amor, outras têm outro tipo de concepção, mas o que nós precisamos perguntar aqui é qual tipo de amor, ou que amor é esse? Como que deve ser este amor? E o próprio texto vai nos responder, irmãos. Não é segundo você imagina o que é amor, não é conforme o mundo vai nos ensinar, mas ele mesmo diz que nós devemos andar em amor, como também Cristo nos amou. O amor que nós devemos ter uns para com os outros, ou aquilo que motive as nossas ações, aquilo que motive as nossas atitudes, aquilo que deve estar por detrás ou ser a base de tudo que nós fazemos, tem que ser o amor de Cristo, como Ele nos amou. E eu pergunto a você, como é que Cristo o amou? Você era perfeito? Você era limpo? Você estava bonitinho? Não, irmãos, nem você e nem eu. É por isso que em Romanos Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui um pouquinho mais à frente, no capítulo 5, a partir do versículo 22, Cristo vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, e ele diz que Cristo se entregou à igreja para santificá-la, para purificá-la. Nós devemos amar as pessoas uns aos outros, o amor que nós devemos caminhar nele é aquele amor que Cristo nos ensina. Por exemplo, como ele ensinou os seus discípulos lá em João capítulo 13, quando ele chama os seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos e diz, olha, assim como eu estou servindo vocês, vocês também precisam servir uns aos outros, sendo humildes uns com os outros, servindo, lavando os pés uns dos outros. E depois de Jesus falar isso, ele termina lá no versículo 34 e 35 dizendo o seguinte, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Lavando os pés uns dos outros, servindo uns aos outros, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Sabe como que nós conhecemos um discípulo de Cristo Jesus? Conforme João nos escreve lá no capítulo 13, versículo 35, se essa pessoa ama o seu próximo como Cristo amou a igreja. Assim nós não precisamos falar se amamos, nós precisamos apenas demonstrar. E através da nossa atitude, nós vamos então mostrar que somos exatamente discípulos de Cristo Jesus. Então nós precisamos amar uns aos outros dessa forma. Fazer coisas práticas, servir uns aos outros nas suas necessidades. Acolher uns aos outros, aconselhar uns aos outros mutuamente, conforme a necessidade. É assim que nós precisamos fazer.
Uma forma grandiosa, por exemplo, de demonstrar amor para com todos. Eu estava compartilhando com a Luciana esses dias. Uma das grandes formas e uma grande oportunidade que nós temos é na época exatamente da festa de Trindade. Nós perdemos já essa possibilidade, essa oportunidade, mas nós podemos fazer isso numa próxima oportunidade, de montar uma barraquinha ali e servir aqueles que passam caminhando com os seus pés machucados, de vir a quilômetros e quilômetros de distância por causa de uma fé que eles têm, de chegar até algum lugar, e nós podemos servir eles. De que forma? Lavando seus pés, cuidando deles com um copo de água gelado, acolhendo eles. Como nós iríamos demonstrar o amor de Cristo Jesus dessa maneira? Quantos estão cansados, sobrecarregados, passando fome, necessitados? Quantos precisam do Evangelho? Nós precisamos ir lá e fazer. Isso é o amor de Cristo Jesus. Quantas pessoas você convida para vir para a casa do Senhor? Ouvir o Evangelho? Quantas pessoas você ajuda dessa maneira, levando o Evangelho? Nós precisamos amar como Cristo nos amou, andar dessa maneira. E aqui ele diz que ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É interessante que a mesma palavra, irmãos, que está aí no versículo 2, dizendo que Cristo se entregou, a mesma palavra no original grego é a palavra usada no capítulo 4, versículo 19. Volte seus olhos lá comigo. Quando ele fala sobre os filhos das trevas, aqueles que não entregaram a sua vida ainda para Cristo Jesus, versículo 19 do capítulo 4 diz: os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Olha só, aqueles que não têm Cristo, que não foram ainda para Cristo Jesus, eles se entregam aos seus desejos, aos seus prazeres carnais. Mas aqui diz que Cristo Jesus se entregou por nós ao seu Pai, para que nós pudéssemos ser adotados e ser chamados de filhos. E Cristo fez isso segundo a vontade de Deus, porque esta era a vontade de Deus. Em João capítulo 6, versículo 37, Jesus diz que eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade dele é que eu não perca nenhum dos que me destes. E Jesus sabia que para ele não perder nenhum, ele precisava ir para a cruz. Cristo entrega a sua vida na cruz como um sacrifício para que ele pudesse pagar o preço por você e por mim, fazendo assim a vontade de Deus. Quando nós andamos em amor, irmãos, nós entregamos a nossa vida à vontade de Deus, não à nossa. O oposto de viver segundo o que eu quero, segundo a minha vontade, segundo aquilo que eu posso fazer, o oposto disso é viver segundo a vontade de Deus, entregando a minha vida àquilo que Ele requer de nós. E o que Ele quer de nós é que amemos uns aos outros. Verdadeiramente, não só de palavras, mas também de atitudes. Então, a primeira coisa, nós precisamos andar em amor, dessa maneira, como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. A segunda forma, a segunda maneira de nós andarmos para imitar a Deus, o nosso Pai, é exatamente andando como filhos da luz. Está lá no versículo 8, quando ele diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E para andarmos como filhos da luz, nós precisamos ter duas atitudes. Uma negativa e uma positiva. A negativa é no sentido de deixar de fazer algo, e a positiva é fazer algo. E olhando para o texto, o que nós precisamos então deixar de fazer ou evitar de fazer? Evitar de fazer as obras das trevas. Se você olhar aí no versículo 3 e versículo 4, ele vai dizer: mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ações de graça.
Aqui Paulo fala de pecados que nós devemos então deixar de cometer. E ele classifica, nós podemos classificar esses pecados de duas maneiras. Pecados que têm a ver com a nossa carne, pecados sexuais. E o outro é com a nossa língua, aquilo que nós falamos. O que nós fazemos com o nosso corpo e o que nós falamos de outras pessoas ou coisas inconvenientes. E ele vai falar sobre impudícia, impureza e cobiça. A impudícia, como ele coloca aí no versículo 3, é tudo aquilo que envolve uma relação sexual ilícita, seja ela a prostituição, seja ela a idolatria ou homossexualidade e outras coisas. Tudo aquilo que não é autorizado pela Escritura, qualquer tipo de relacionamento sexual que a Bíblia não nos orienta, ou que nós vemos claramente, ou nós podemos deduzir da Escritura que nós não devemos fazer, isso nós temos que evitar. E os pecados sexuais, meus irmãos, eles têm trazido escândalos terríveis para o povo de Deus. E é algo que mexe conosco, que nos atrai. Mas nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. Nós precisamos deixar de lado, porque senão nós não imitaremos o nosso Deus, não andaremos conforme os filhos da luz, mas como os filhos das trevas. A outra coisa que ele coloca, o outro tipo de pecado, são os pecados da língua. Palavras torpes, palavras vãs, chocarrices. Palavras torpes significam obscenidade, imoralidade. Palavras vãs é com uma conversa tola que não faz sentido nenhum, que não tira proveito de nada. Chocarrices é a mesma coisa que libertinagem, que você não está nem aí, você fala o que vem na mente, eu falo mesmo e pronto. Nós precisamos evitar isso. Quantas pessoas que são destruídas por causa da nossa língua, porque nós falamos mal dela para outras pessoas, porque nós denegrimos, porque nós inventamos, ou porque nós somos maldosos e falamos até para a própria pessoa, mas falamos de maneira que não é amparada ou que não é motivada pelo amor, mas pela raiva. Pode ser a pessoa mais chata do mundo, mais problemática do mundo, mais terrível, mas ainda assim eu não posso falar nada que não seja motivado pelo amor. Nós temos que tomar cuidado, não é à toa que Tiago diz que a língua é pequena, mas ela causa grande estrago no meio do povo de Deus. Precisamos tomar cuidado, deixar essas obras. É o que ele diz, nada disso, que isso nem sequer nomeie entre vós. Coisas essas que são inconvenientes não devem estar no nosso meio. Pelo contrário, o que deve estar na nossa boca são ações de graça. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, nós podemos ter convicção de que tudo o que acontece na nossa vida vai cooperar para o nosso bem. Tudo o que acontecer na sua vida e na minha vida vai cooperar para que você e eu sejamos mais parecidos com Cristo, porque esse é o propósito de Deus. É isso que Paulo nos diz na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, que nós precisamos aprender a viver uma nova vida. E nós precisamos nos moldar, imitar a Deus e a Cristo Jesus para sermos mais parecidos com Ele. E Deus vai nos ajudar, vai cooperar com isso. Ou seja, tudo aquilo que acontecer conosco é para que esse propósito seja cumprido, que você fique mais parecido com Cristo Jesus. Por isso, todas as coisas nós precisamos dar graças a Deus, e não reclamar, não murmurar. Pastor, mas até quando acontece alguma coisa que aos meus olhos parece ser ruim, até lá, irmãos. Eu costumo comparar isso quando, por exemplo, nós levamos uma criança para tomar uma vacina no hospital, no postinho de saúde. Eu lembro que eu levava a Sofia, para tomar a vacina, e às vezes ela regalava aquele olhão lá com aquela vacina chegando ali, e eu imagino que quando ela era bem pequenininha, nem conseguia falar direito, eu imagino que ela se agarrava em mim, imaginando que eu iria protegê-la daquela injeção. Mas de repente eu segurava ela para ela tomar aquela injeção.
Eu fico pensando o que poderia estar passando na cabeça dela. O meu pai que tinha que me proteger desse homem de branco malvado que vem com essa seringa desse tamanho e causa dor, ele me segura para eu tomar essa vacina. Mas hoje ela consegue entender, irmãos, que aquela vacina, apesar de ser ruim no momento em que ela estava tomando, ela é necessária para que ela tenha imunidade e que não venha a sofrer de algum problema de saúde que seria terrível futuramente. Assim é Deus agindo conosco. Por isso nós temos que dar graça por causa de todas as coisas. É isso que deve estar na nossa boca, não coisas ruins, não palavras ruins, palavras torpes e sem sentido algum. E Paulo diz, nos atenta para a condenação que as pessoas que cometem esse tipo de coisa vão receber. Observe aí o que ele diz no versículo 5. Sabei vocês que devem deixar todas essas coisas, sabei isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém que faça esse tipo de coisa, que ande de conformidade com isso, tem herança no reino de Deus. O homem pode enganar os homens, ele pode viver uma vida totalmente a parte de Deus e viver de conformidade com essas coisas, com impudícia, impurezas, cobiça, conversação torpe, ele pode viver com tudo isso e ainda assim não sofrer pena aqui diante dos homens. Mas o que Paulo está dizendo é que diante de Deus, isso não vai passar. Vai chegar um dia que ele vai acertar as contas com Deus. É claro que o que Paulo está dizendo aqui não é que você, de alguma maneira ou de outra, sofrer algum deslize, ou cair em tentação, e cometer algum pecado desses aqui, que você vai perder salvação, ou que você então não tem parte no reino de Deus. Não, não é nada disso. O que Paulo está dizendo aqui é aquele que vive na prática desses pecados, e não se arrepende, e não entende que é errado. Ele diz que eles não terão parte no reino de Deus. E no versículo 6, irmãos, Paulo vai falar sobre o perigo do engano. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque muitas pessoas vão dizer assim, não tem problema nenhum, meu irmão. Deus é amor. E Ele te aceita do jeito que você é. Você pode fazer tudo o que você faz, ainda assim Deus vai aceitar você. E com palavras doces que enganam. Assim como a serpente enganou a Eva lá no Éden, dizendo, pode comer, é certo que você não vai morrer. O negócio é que Deus sabe que você vai ser como Ele, conhecedor do bem e do mal. Coma. E o que Eva faz? Toma do fruto e come. E leva também para Adão. E ele que deveria proteger a sua esposa, compactua com ela e come juntos. E por causa disso, todos nós fomos condenados à morte eterna. Mas Cristo Jesus morreu numa cruz para resgatar você e eu. Mas para que você e eu pudéssemos ser resgatados, nós precisamos ter fé verdadeiramente em Cristo Jesus, que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém mais. E que uma vez que eu entrego a minha vida a Ele, eu agora preciso andar em novidade de vida, evitando todas essas coisas. Porque Deus é justo e Ele pune quem não está em Cristo. Mas Ele vai agraciar com a vida eterna aquele que está em Cristo Jesus. Mas ninguém vos engane, dizendo que não é assim. Por quê, irmãos? Ele conclui dizendo, porque por estas coisas, versículo 6, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, quem pratica essas coisas, a ira de Deus está sobre eles. Mas quem está debaixo de Cristo, Cristo Jesus carregou a ira de Deus sobre ele. Deus não está mais irado com aqueles que estão debaixo de Cristo Jesus, com seus filhos. Deus não vai nos punir se nós estivermos debaixo de Cristo Jesus, porque Ele puniu os nossos pecados em Cristo Jesus. Por isso nós podemos descansar, mas tendo cuidado de tudo aquilo que nós vimos aqui. Nós precisamos evitar essas obras.
deixar de lado as obras das trevas, porque agora nós somos filhos da luz. Versículo 7, Paulo vai dizer: portanto, não sejais participantes com essas pessoas. E aqui agora, Paulo começa a dizer então de maneira positiva. Se até aqui ele disse o que nós não devemos fazer, agora ele vai dizer, então o que vocês precisam fazer? Como filhos da luz, ele vai dizer, olha, praticando as obras que são provenientes da luz, que são provenientes de Deus, de Cristo Jesus. Ele é a nossa luz, Ele veio iluminar as coisas que são corretas, por isso nós precisamos andar e praticar aquilo que Ele nos ensina. E Paulo começa dizendo isso no versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nós precisamos ser bondosos, generosos com as outras pessoas. Não pagar o mal com o mal. Muitas pessoas vão dizer que não, se alguém com ferro fere, com ferro será ferido. Aqui é olho por olho, dente por dente, no sentido de ser vingativo, nem compreendem o real sentido desse dizer do Antigo Testamento. Mas acredita que da mesma maneira que alguém faz, então ele também pode fazer. E aqui nós vamos dizer que não é assim, nós vamos entender que não é assim. Pelo contrário, eu preciso ser bondoso e generoso até mesmo com os meus inimigos. Em Mateus capítulo 5, quando Jesus vai falar a respeito disso, de como que Deus é perfeito, que nós precisamos ser perfeitos como Ele é, imitá-lo dessa maneira, ali Mateus escreve dizendo que nós precisamos, registrando as palavras de Jesus, que nós precisamos ser bondosos não somente com quem é bondoso conosco, mas também com o nosso inimigo. É assim que nós devemos agir, com justiça. Ser justo com as pessoas. Não é quando você tiver a oportunidade de ganhar mais, mesmo que você prejudique alguém, então você faz isso. Não, nós precisamos agir com justiça, com verdade, a verdade que é proveniente das Escrituras. Ele também prossegue dizendo, versículo 10, provando sempre o que é agradável a Deus. Você, irmão, e eu, nós precisamos provar, ou aprovar, ou procurar andar de acordo com o agrado de Deus, não conforme a minha cabeça, não conforme o meu querer, mas eu preciso perguntar sempre o que é mais agradável a Deus. De maneira prática, o que mais agrada a Deus? Eu estar adorando o Senhor, nas oportunidades que eu tenho de adorá-lo, ou de ficar em casa assistindo Fantástico, ou de descansar, ou de aproveitar o domingo para estudar, fazer os meus trabalhos, ou trabalhar um pouco mais. Pergunte para Deus o que mais agrada a Ele. Pergunte a Deus o que agrada o Senhor quando você vai conversar com a sua esposa. Se é gritar com ela, tratá-la mal, ou se é você falar com carinho, com cuidado. O que mais agrada a Deus? Você faz essa pergunta? É isso que Paulo está nos dizendo aqui no versículo 10, provando sempre, ou procurando saber o que é agradável a Deus. Não faça as coisas de qualquer jeito, mas procure saber o que mais agrada o Senhor. Versículo 11, ele prossegue dizendo que nós precisamos fazer mais, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Pastor, como é que eu não vou ser cúmplice? É porque eu não posso ficar perto de quem ainda não crê em Cristo Jesus? Nada disso. Pelo contrário. Jesus diz que nós precisamos ser luz nas trevas. Então nós não temos que ser luz aqui na igreja, juntos, quando nós estamos juntos. Nós precisamos ser luz lá fora, lá no seu ambiente de trabalho, lá no seu ambiente de lazer, lá nos seus estudos, na faculdade, na escola. É lá que você precisa ser luz. Portanto, se o seu amigo que não crê em Cristo Jesus e que às vezes é um devasso, quer caminhar com você, caminhe com ele, esteja do lado dele. Jesus diz isso. Às vezes nós temos medo dos nossos filhos andar com pessoas que podem o levar para o mau caminho, então nós dizemos, não se aproxime dele. Não é isso que Jesus nos ensina.
Pelo contrário, Jesus diz, ande com ele. Agora eu sempre digo que nós precisamos andar a uma distância, não tão distante, de tal maneira que nós não podemos influenciá-lo, mas também não tão próxima, de tal maneira que eles possam nos arrastar para aquilo que eles fazem. Portanto, não ser cúmplice não significa deixar de lado e não manter amizade, ou caminhar com eles. Não ser cúmplice significa não fazer as mesmas coisas que eles fazem. É não ter o mesmo linguajar. Não estou dizendo que você precisa ser aquele crente chato, porque crente tem hora que é chato demais. E enche os sacos dos outros. E acha que ele é o santo. Não. Mas é você, às vezes, ouvir uma piada sem graça e não dar as gargalhadas e contar outra também. Algo imundo. É você, ao ouvir alguém falar mal de outra pessoa, denegrir outra pessoa, você não dizer, eu também concordo. Não ser cúmplice com eles é não fazer as mesmas obras. Você pode estar do lado dessa pessoa, mas você não deve fazer. Pelo contrário, você deve fazer o quê? Como o final do versículo 11 diz, porém, reprovai tais obras. E o versículo 12 e 13 nos orienta mais como que nós devemos fazer, como que deve ser essa reprovação. O que nós precisamos fazer? Versículo 12 e 13 ele vai dizer, porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha, as obras deles são más. Por isso, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O que Paulo está querendo dizer com isso? Olha, quando alguém estiver fazendo algo errado, você deve ter a capacidade de dizer para essa pessoa, ou de dizer ou fazer algo de tal forma que aquilo venha a ser manifesto, algo errado que a pessoa faça pode se tornar claro para que os outros possam ver e julgar. Mas quantas vezes, irmãos, nós compactuamos com o mal, com as coisas erradas da sociedade. Já dei alguns exemplos aqui. Quantas vezes nós somos demitidos de um trabalho e pegamos o seguro-desemprego, mas arrumamos outro trabalho, mas aí de repente nós falamos, não assina minha carteira agora não, deixa eu receber o meu seguro-desemprego aqui. Está errado. Quantas vezes nós estamos ali e passamos e somos multados porque nós erramos. Mas aí nós recorremos ou arrumamos alguém para quebrar uma multa. Quem que trabalha no Detran, pode arrumar uma multa lá para mim? Está errado, irmãos. Nós compactuamos com as obras erradas. Quantas vezes nós pegamos as coisas sem falar se pode pegar ou não e levamos para casa do nosso trabalho. É só uma folha, é só um grampeador, é só isso, não tem problema. Está errado. Nós não podemos nos compactuar com essas coisas, são simples, mas são pecados. Um grande problema nosso, sabe o que é? De nós evangélicos, nós crentes aqui no nosso país, é que nós estamos agindo ou da mesma forma como todo mundo está agindo, ou então não temos denunciado aquilo que é errado. É por isso que Paulo diz aqui, ele termina dizendo no versículo 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Acorda, igreja, acorda. Você não pode levar uma vida na sua casa de conformidade com os filhos das trevas. Acorda, você não pode fazer no seu trabalho tudo que os outros fazem, mesmo sendo errado. Nós precisamos acordar para essas coisas, e não ser cúmplices com eles, mas jogar luz, porque quando nós jogamos luz nos problemas, eles vêm à tona. E quando eles vêm à tona, tem muita gente que vai dizer que está errado e vai começar a condenar.
Por que esses problemas todos aí políticos da Lava Jato, todo mundo está correndo atrás, se levantando e tentando punir? Porque teve alguém que jogou luz nisso. Porque teve alguém que pegou e começou a trabalhar e denunciar. Nós precisamos ser assim. Acorda, igreja. Desperta tu que dormes. Se nós despertarmos para essas coisas e andarmos como filhos da luz, Deus vai começar através de nós a fazer mudança nesse país. Mas não adianta nada eu meter o pau no político, porque ele é corrupto lá, se eu sou corrupto também no meu trabalho. Não adianta eu falar mal das outras pessoas, de quem está lá fora, se eu também faço coisa errada. Ou pelo menos fico calado diante delas. Não adianta, nós precisamos fazer alguma coisa. Sempre tenho dito, nós somos mais de 30% de evangélicos que não têm feito diferença nenhuma no nosso país. Por quê? Porque estamos dormindo no meio dos mortos. Mas aqui Paulo está dizendo para nós, desperta, desperta, e Cristo te iluminará. E todas as obras erradas virão à tona. Que nós possamos entender isso, despertar, e procurar imitar a Deus, o nosso Pai, andando em amor, andando como filhos da luz, na luz, e jogando luz, para que assim a gente possa fazer diferença no nosso país.